Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo a esse canal que é feito especialmente para você. Seja bem-vindo a Fatos e Feitos Históricos aqui com o professor Carlos Dias. É uma alegria poder chegar novamente em sua casa, estar levando alguns fatos e feitos históricos importantes para a nossa sociedade, fatos e feitos que transformaram a nossa sociedade. E na aula de hoje vamos falar sobre feudalismo. Por que feudalismo? Feudalismo é um tema muito importante, um tema que influencia, vamos dizer, influenciou toda a Europa, influenciou também nós aqui na América. Então, é um tema de influência, vamos dizer assim. Quando fala de feudalismo, a gente sempre vê aquela imagem de castelo. Eu gosto de comentar com os alunos que, para a gente entender o período feudal, para a gente lembrar do período feudal, é só lembrar até de desenhos animados, quando tem lá castelo, né, catapultas, tá? Dragões. Só que nesse período não tínhamos dragões. Sabemos que os dragões, não existem os dragões, né? Eles fantasiam uma certa fantasia. Então, por que a imagem do castelo? O castelo era uma grande propriedade que abrigava justamente, né, uma grande propriedade fortificada, né? Ela abrigava, além do castelo, tinha as aldeias, tinha as terras para o cultivo, tinha os pastos, os bosques. Então, a primeira imagem que nós temos de feudalismo é justamente isso, essa questão de castelo. Mas nós temos que lembrar que o feudo não era somente um castelo. O feudo ele não era composto somente de um prédio, vamos dizer assim. Então, tinha a questão dos bosques, tinha a questão das terras que eram produtivas, tinha as chamadas terras comunais, né, que é os bosques, as terras chamadas terras comunais, tinha as terras dos senhores feudais, tinha as terras dos camponeses, que era justamente dali que tirava todo o sustento do feudo. Então a primeira imagem que nós temos de feudalismo é justamente lembrar de castelo. E para nós entendermos um pouquinho, para situarmos um pouquinho, eu apresento para vocês essa pequena linha do tempo, só para nós situarmos que período que foi esse feudalismo, quando foi, onde começou. Tá? Nós temos aqui uma linha do tempo, a pré-história, só para a gente estar lembrando aí, a pré-história ela vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Até 4.000 anos antes de Cristo, que é a invenção da escrita. De 4.000 anos até o século V, né, que é justamente a queda do Império Romano, é justamente o período da Idade Antiga. É nesse período aqui que nós vamos estudar. O feudalismo ele acontece justamente dentro da Idade Antiga, né? Na Antiga não, desculpa. Ele começa um pouquinho na Antiga, na verdade ele começa na Idade Média, aqui na Idade Média, que é o fato justamente que acontece, que nós chamamos de feudalismo. A Idade Antiga, o que eu quero sinalizar aqui, é justamente o nascimento de Cristo, aqui no ano 1. Tá? Então, de 4.000 anos antes de Cristo até o século V, dentro desse período aqui, que nós comemoramos o nascimento de Cristo, a partir do ano 1. Então, o feudalismo ele dá início justamente com a queda do Império Romano. Tá? É claro, nós vamos falar um pouquinho aqui dos primórdios, algumas coisas antes que aconteceu para formar esse período feudal. E vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos. Depois nós temos a Idade Moderna, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, que aqui vai ser um fato muito importante, a partir dessa aqui, ó, da tomada que vai fortalecer as grandes navegações. Lembra quando nós falamos das grandes navegações portuguesas, das grandes navegações espanholas? Então, a tomada de Constantinopla pelos turcos. E 1789, o início da Revolução Francesa. Então, nesse período nós chamamos de Idade Moderna. E a partir de 1789, com a Revolução Francesa, nós temos até nos dias atuais o que nós chamamos de Idade Contemporânea. Então, para nós nos situarmos aqui, para nós entendermos o período que nós vamos estudar, está justamente aqui dentro da Idade Média, tá? O feudalismo. Então, dentro da Idade Média, nós vimos que inicia justamente com a tomada, a queda do Império Romano, feito justamente pelos bárbaros. Esses bárbaros são povos que vieram de várias regiões e eles não vieram para cá, para essa região de Roma, dominaram Roma, não foi porque eles quiseram, foram pressionados justamente pelos hunos. Tá? Os hunos eram guerreiros, eram mongóis, tá? Eram guerreiros que foram forçando esses povos. Então quem que eram esses bárbaros? Eram visigodos, ostrogodos, saxões, tá? Então aqui tem eles aqui, ó. Os vândalos. Então esses povos foram invadindo todo o que nós chamamos de Império Romano. E esses povos eram chamados de povos bárbaros. Bárbaros era um nome pejorativo dado pelos romanos. Então todos aqueles que estavam fora do Império Romano, aqueles que vinham de outras regiões, de regiões distantes,
eram chamados de povos bárbaros. Então os primeiros povos bárbaros, eles estabeleceram justamente nessa região do Império Romano. Então eles foram já chegando ao Império Romano, foram aproximando, alguns foram até ser guarda, né, dos imperadores, outros trabalharam no exército, eles foram se aproximando do Império Romano. Tá? A queda do Império Romano vai acontecer no século V, com os hunos. Tá? Mas até nesse período antes, os bárbaros foram invadindo o Império Romano aos poucos. Então o que era a estrutura, como que era a vida desses povos? Primeiro, eles desconheciam o Estado. Que quando nós falamos de Estado, não tinha um Estado organizado, porque não tinha um povo, tinha um líder, mas não tinha um território, porque eles mudavam de tempo em tempo. Não utilizavam a escrita, tá? Então tudo deles era passado de forma oral. Então não tinha questão de o registro de escrita, não tinha um domínio de uma escrita específica para registrar os acontecimentos, os fatos. Então era um povo que não tinha utilização da escrita. Eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Poli, né? Vários. Então, eles acreditavam em vários deuses. Então, era um povo que tinha vários deuses. Variava de povo para povo. Cada um tinha os seus deuses. E tinha povo que tinha os seus deuses, e tinha povo que tinha 2, 3, 4, 5 deuses, tá bom? As terras que eles vinham ocupar, né, as terras que eles dominassem, elas pertenciam a toda a comunidade. Então não tinha aquela divisão territorial, dizer assim, ó, essa terra aqui é minha, não. Pertencia a toda a comunidade. Então, por exemplo, tudo aqueles que eles conquistavam na guerra era distribuído entre todos eles. Então, quando nós falamos justamente da questão do feudalismo, nós temos que lembrar, depois das invasões dos povos bárbaros, depois da tomada de Roma, né? Tô falando depois da tomada de Roma, que vai acontecer essa dominação, essa formação do feudalismo. Então, diante dessas invasões, antes da queda do Império Romano, né, muitos dos senhores que moravam em Roma, né, abandonaram as suas terras e passaram a residir em suas fazendas. Muitos romanos menos ricos, menos favorecidos, buscavam proteção e trabalho justamente desses donos, desses grandes senhores ricos, né, nas terras desses grandes senhores. Então começa a ver o que nós chamamos de relação de colonato, isso ainda no Império Romano, tá? Então, porque quando nós falamos do feudalismo, o feudalismo dá-se início justamente da fragmentação do Império Carolíngio. Então, os povos bárbaros invadiram, depois eles foram, como se diz, convivendo, né? Teve uma mistura de cultura de romanos com os povos bárbaros. Depois formaram-se vários reinos, e a partir da formação desses vários reinos, já no século V, que é totalmente a queda do Império Romano pelos hunos, né? Então, a formação do feudalismo vai acontecer justamente no Império Carolíngio, quando o rei ele precisava para defender as suas terras de outras invasões. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, vai falar sobre essas invasões dos vikings e outros povos, tá? A formação, o Império Carolíngio, quando ele foi fragmentado, tá? E para defender as suas defesas, para defender as suas fronteiras, dá-se início ao feudalismo. Então, a partir do século V, olha aqui um detalhe, do século IX, a queda do Império Romano ele é no século V, tá? A queda do Império Romano no século V. Mas esses povos foram convivendo dentro do Império Romano e formando os outros povos, tá? E a partir do século IX, para agravar a dificuldade do Império, os ataques árabes, aqui que vem o ataque dos árabes, húngaros e vikings, ameaçaram a insegurança, aumentaram a insegurança, né? Ameaçaram, na verdade, a segurança. Aumentou a insegurança da população. Então, surge, então, a partir do século IX, como eu falei, a partir da fragmentação do Império Carolíngio, vai surgir o que nós chamamos de feudalismo, que vai ser o quê? Um novo sistema político, econômico e social, tá? O que nós chamamos de feudalismo. Então, o que é o feudalismo? Vou passar aqui para a segunda, que aqui está mais subdividido para entender melhor. Aqui, essa primeira parte aqui, eu peguei essas duas partes e dividi em duas, só para a gente compreender melhor. O feudalismo é um sistema de relações sociais existente nas sociedades medievais europeias, que estabelecia uma hierarquia social com base em controle administrativo e distribuição de terras em suas unidades.
Então, quando nós falamos de feudalismo, a primeira coisa que vem na nossa mente é justamente a estrutura feudal, como que estava composta essa estrutura feudal. Era uma estrutura que existia uma hierarquia social. Então, primeiro nessa estrutura feudal nós temos justamente a nobreza. A nobreza, eu vou falar daqui a pouco como que a nobreza adquire essas terras. A nobreza, ela era proprietária das terras e seus integrantes eram chamados de senhores feudais. Tá? Então, a nobreza era aqueles que tinham as suas terras, aqueles que dominavam as suas terras, eles recebiam as suas terras, eles recebiam as terras, né, para estar administrando, e eles eram chamados de senhores feudais. Depois nós temos, para a gente entender essa estrutura feudal, nós temos, além da nobreza, nós temos o clero e temos os camponeses. Mas ainda voltando na nobreza, mais um detalhe sobre a nobreza. E essa nobreza, no seu território feudal, lembra que nós mostramos a primeira imagem do castelo lá? No seu território, no seu feudo, eles aplicavam as leis, eles concediam privilégios, tá? Eles comercializavam vinhos, aquilo que era produzido, o trigo, eles administravam a justiça, declaravam guerra e eles também eram responsáveis por fazer a paz, tá bom? Isso ainda continuando sobre a nobreza. Só voltando aqui da nobreza ainda, nós temos também, além da nobreza, nós temos o clero. O que era o papel do clero? O clero, na sociedade feudal, cada um tinha seu papel. Eles acreditavam que as pessoas tinham vindo na terra para poder fazer um papel. A nobreza, tá? Para lembrar aí, só para frisar, né? Para não ter que passar para frente, né? Lembrando da nobreza. A nobreza, ela cuidava, a função dela era justamente, tinha a função de proteção. E o clero tinha a proteção de rezar. Era o trabalho do clero justamente a questão da oração, tá bom? Além do clero, nós tínhamos também o que nós chamamos de os camponeses. Os camponeses, os servos dos camponeses, era aquele que trabalhava na terra, era aquele que tinha a ligação com a terra. Lembrando que o camponês, ele não era escravo, ele era servo. Tá? Ele não era escravo, ele era servo, ele estava preso à sua terra, ele era subordinado a uma série de obrigações. O que eram essas obrigações? Os impostos que tinha que pagar, né? Ele pagava impostos, tudo que ele produzia ele pagava impostos, ele pagava até imposto até para casar para morrer, tudo ele pagava imposto. Ele tinha essa série de obrigações e essa série de impostos que ele tinha que cumprir. Então, nesse sistema feudal, como que funcionava a estrutura? Primeiro nós temos que entender a imagem do suzerano. O suzerano era aquele que doava a terra, aquele que dava o benefício, né? E o vassalo era aquele que recebia a terra. Então, a partir do século XI, o benefício dado em troca de algo recebeu o nome de feudo. Então, quando doava alguma coisa, era um cavalo, as terras, alguma coisa, receberam o nome de feudo. E o feudo, tá, que dá origem justamente ao que nós falamos de feudalismo. Então, o suzerano, ele tinha a obrigação de proteger o seu vassalo. Então, o suzerano que doava a terra, ele tinha vários vassalos. Então, o que os vassalos faziam? Os vassalos recebiam um feudo do suzerano, eles eram chamados de senhores feudais. Tá? Então, o vassalo era o senhor feudal. Lembra que nós falamos que o senhor feudal era aquele que vendia, comercializava, aplicava a lei. Tá? Ele exercia a função, vou repetir aqui, ele exercia justamente a função que cabia ao rei. Então, a imagem do senhor feudal ela confunde um pouquinho com a imagem do rei. Por quê? O senhor feudal impunha as taxas no seu feudo, lembrando, porque no feudalismo o poder estava descentralizado. Então, ele impunha as taxas no seu feudo, as obrigações aos camponeses, ele elaborava as leis, ele julgava os crimes, ele cunhava moeda e ele comandava um exército. Então, esse era o papel do senhor feudal no seu feudo. Então, quando nós falamos do senhor feudal, para simplificar a visão um pouquinho, é só a gente lembrar do seguinte: o suzerano era praticamente o rei, aquele que doava as terras. E o vassalo era aquele que recebia as terras. E quando ele recebia as terras, o que ele fazia? Construía um castelo, construía uma fortificação, dividia suas terras para os camponeses, tá? E ele passava a ser
ser o senhor feudal, tá? O senhor dessas terras. E esse período que nós estudamos chama-se feudalismo. Até a próxima aula, meu muito obrigado.